meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 42ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aulas, o bloco 4, que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupos de aulas. Você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do celular, confere as suas respostas com o nosso gabarito, envia dúvidas se você achar interessante e numa segunda fase do nosso projeto a gente vai postar aí as aulas com as resoluções comentadas das listas, tudo para que você possa aprender química de uma maneira completa e 100% gratuita. Certinho? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para a nossa aula, a gente vai continuar falando de sais aqui no nosso mini bloco de Química Inorgânica dentro do grande bloco das aulas de Química Geral, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a solubilidade dos sais. Eu vou aproveitar, além de mostrar para vocês aqui na lousa a solubilidade, uma tabelinha com a solubilidade dos sais, a gente vai também fazer algumas experiências. A gente vai ver as reações de dupla troca. A gente vai mostrar para vocês as reações entre os sais, certo? No futuro, após as aulas de óxidos, a gente vai falar das reações entre sais e ácidos e entre sais e bases. Na aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês na prática alguma das características que a gente vai mostrar, que a gente vai apresentar aqui para vocês nessa tabelinha, tudo bem? Então, vem comigo e vamos para a aula de solubilidade de sais. Já começo dizendo para vocês que todo sal é solúvel. Opa! Peraí, mas então por que ter uma aula de solubilidade de sais? É porque todo sal é solúvel, mas vai variar a extensão dessa solubilidade. Tem sais que você joga na água, ele dissolve em grande extensão, ou seja, o retículo cristalino dissolve praticamente 100%. A gente vai dizer que esse sal tem característica solúvel, certo? Você joga na água, pá, solubilizou tudo. Agora, tem sais que você joga na água e apenas uma parte desse retículo cristalino solubiliza. Uma grande parte vai continuar na forma de retículo cristalino. Ou seja, uma grande parte não vai solubilizar na água. Então a gente diz que esse sal é pouco solúvel. Para não usar o termo pouco solúvel, a gente vai usar um termo que está errado, mas é um termo que é aceito em todo lugar, que é o termo insolúvel, tudo bem? Mas sempre que a gente falar insolúvel aqui na química, você vai lembrar que é pouco solúvel. É uma solubilidade muito baixinha, certo? Da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 10 partes. Então você imagina, você joga lá 1 milhão de partes, uma só solubiliza. Pô, ainda sobrou 990.999 sem solubilizar. Então a gente diz que esse sal é um sal insolúvel, só que a gente sabe que na prática ele é um sal pouco solúvel, certo ou não? Então, para iniciar essa aula, vamos lembrar aqui a formulação geral de um sal. Lembra lá? A gente usou MYAX. Quando a gente deu aula de sais, a gente inclusive escreveu isso bem aqui nesse cantinho aqui da lousa. Se você não viu essa aula ainda, volta lá e assiste a aula de número 41, certo? Se eu jogar o sal na água, a água vai fazer o quê? Ela vai fazer assim com o retículo cristalino, ela vai dissociar o nosso sal. A gente falou de dissociação e ionização na nossa primeira aula de Química Inorgânica. Se você ainda não assistiu essa aula, volta lá e assiste essa aula de definições gerais aí da nossa Química Inorgânica. A gente nem fez a experiência lá de arrênios, lembra? Para ver a condutividade, maravilha, né? Então, se você quiser, volta nessa aula lá e depois vem para cá novamente, tudo bem? Então, olha, se eu pegar um sal e jogar na água, o que vai acontecer? A água vai fazer a separação do cátion, o cátion nosso aqui é o M, então ele é um cátion, e o A que é o nosso ânion, ânion negativo, cátion positivo, ânion negativo. E qual vai ser a carga desse cátion? Exatamente o índice aqui do nosso ânion. Então a gente vai ter o M mais X e o A menos Y, certo? Essa é a linha geral. Então eu tenho aqui um sal, ele vai estar no estado sólido, porque os sais, por serem substâncias iônicas a temperatura ambiente, estão no estado sólido. E aí quando eu jogo na água, eu vou ter o cátion M mais X aquoso e o ânion A menos Y aquoso também. Certo ou não?
O fato é que nem todo sal que eu jogar na água vai acontecer isso em grande extensão. Alguns sais eu jogo na água e apenas uma pequena parcela sofre a dissociação. Logo, a gente precisa estudar a solubilidade dos sais. Solubilidade dos sais é um termo estritamente experimental, é um conceito experimental. Então eu tenho que ir no laboratório e preparar, fazer as reações lá para poder fazer a obtenção dos sais e verificar se eles são ou não muito ou pouco solúveis em água. Como você não vai ter acesso a todos os sais e não vai ter como fazer todas as experiências, o que a gente fez? A gente condensou todas as experiências feitas até hoje e a gente tenta montar um resumão para você. Esse resumo, ele tem uma série de exceções, porém é um resumo bastante válido para você que vai prestar um vestibular, que vai prestar uma prova e que vai fazer uma previsão grosseira acerca da solubilidade de uma substância. Porque para fazer uma ideia, para ter uma ideia precisa da solubilidade, você tem que ir para o laboratório, certo? Mas a gente vai dar aqui a ideia geral da coisa para vocês, tudo bem? Quando eu falo em solubilidade, eu vou ter a solubilidade dos cátions, vou analisar qual é o cátion do meu sal, e eu vou analisar também o meu ânion. Ora, lembra a nomenclatura que o ânion tem terminação eto, terminação ato, terminação... E o ânion é chato. Por isso que o ânion, a gente tem a gente tem uma tabelinha para falar dos ânions. Dos cátions, velho, é suave na nave. O cátion é tranquilão. Quando o cátion for da família 1A, certo? Que é lá o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ou se o cátion for o cátion amônio, olha lá, ó, olha só, se o cátion for da família 1 ou se o cátion for o amônio, ele vai ser sempre o quê? Ó? Ele vai ser sempre solúvel. Então, olha lá, os sais que têm cátions da família 1A ou cátion amônio sempre serão solúveis. Não precisa nem pensar. Olhou lá, cátion da família 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ó, mas os principais, velho, lítio, sódio e potássio. Lembrou desses três, velho, já tá excelente. Ai, mas eu não lembro do frâncio, não tem problema, você não vai ter composto de frâncio para analisar. É raríssimo aparecer isso para vocês. Você não vai ter composto de césio para analisar. Você vai ter composto de lítio, de sódio, de potássio. Então lembra desses, tudo bem? Não precisa ficar se matando para decorar todo mundo. Lembra desses. Ou cátion amônio, também fácil de lembrar, sempre a característica é ser solúvel, não tem exceção. Agora, para os ânions, a gente criou aqui essa tabela, porque ânion é chato. Tudo bem? Então vamos lá. Ânions. Se o seu ânion for o nitrato, que é o NO3-, o clorato, que é o ClO3-, e o acetato, que é um ânion orgânico, pô, quer ver as aulas de química orgânica? Vai lá no bloco 3. Tem trocentas aulas de química orgânica lá, tudo bem? O acetato, que é um ânion orgânico, esses três ânions, eles têm uma característica. Eles são todos solúveis. Então, característica dos sais, solúvel. Todo sal de nitrato, clorato e acetato são solúveis. Qual que é a exceção? Nenhuma. Vamos considerar assim, tudo bem? Maravilha? Então, nitrato, clorato e acetato solúveis, sem exceção. É lógico que o acetato de prata ele tem uma solubilidade baixa, mas é 1 em 1 milhão, então vamos deixar quieto, tudo bem? Ah lá, então, nitrato, clorato e acetato solúvel, sem exceção. O cloreto, o brometo e o iodeto, eles vão ser sempre solúveis. Então, olha só aqui, ó, solúvel. Certo? Só que aqui a gente já vai encontrar algumas exceções. Quais são as exceções? Ou seja, quando que o cloreto, o brometo e o iodeto não são solúveis? Quando for cloreto, brometo ou iodeto de prata, quando for cloreto, brometo ou iodeto de chumbo e quando for cloreto, brometo ou iodeto de mercúrio. Certo? Então, prata, chumbo, mercúrio, prata, mercúrio e chumbo são insolúveis. O resto dos cloretos, brometos e iodetos, sempre solúveis. E o sulfato? O sulfato também, ele tem uma característica solúvel. Olha só, solúvel. Quais são as exceções? Olha só, as exceções: cálcio, 2+, estrôncio, 2+, bário, 2+,
e também o chumbo 2+. O rádio também mas você não vai ver rádio, tudo bem? Mas olha lá, cálcio, estrôncio, bário e chumbo. O principal, presta muita atenção. O principal, bário, sulfato de bário, usado em contrastes radiológicos. Outro que é muito importante, ó, sulfato de cálcio, o nosso giz, certo? Sulfato de cálcio. Aqui, dos cloretos, brometos e iodetos, o principal, olha só, o cloreto de prata. Então lembra, não tem que decorar todo mundo não, você tem que saber os principais, certo? Olha só então, cloreto, brometo e iodeto, solúvel, exceto prata, chumbo e mercúrio. Sulfato, solúvel, exceto cálcio, estrôncio, bário, rádio e chumbo, principal, bário, certo? Se você tivesse que decorar 2, sulfato de bário e cloreto de prata, certo? Tudo bem que tem outros aqui, mas os principais, esses 2. Certo ou não? Olha só, mudou de cor. Aqui agora eu tô com o ânion sulfeto. Ué, se mudou de cor, deve ter mudado a característica. Muito bem, ó, você já está entendendo as coisas aqui, ó. Quando for sulfeto, sempre vai ser insolúvel. Exceto... Peraí, como que sempre é insolúvel? Tudo, calma, não tem pressa. Os sulfetos são insolúveis, exceto se o sulfeto for da família 1A, se o cátion, né, for da família 1A, se for da família 2A ou se for o cátion amônio. Então vamos lá, sulfeto de lítio, solúvel. Sulfeto de qualquer outra coisa, insolúvel. Sulfeto de cálcio, solúvel. Sulfeto de outras coisas, insolúvel. Sulfeto de amônio, solúvel. Certo ou não? Então sempre que for sulfeto lá, o S2-, você vai olhar para quem está do ladinho dele. Se quem está do ladinho dele for da família 1, da família 2 ou se for o amônio, é solúvel. Se for qualquer outro cátion, insolúvel, certo ou não? Olha só, e os demais ânions? Aí você entra carbonato, fosfato, o hidróxido, entra uma série de outros ânions. Qual que é a característica principal deles? É ser insolúvel. Ó, insolúvel. Qual é a exceção? Qual é a exceção? Família 1A e amônio. Ora, porque toda vez que for família 1A e amônio, é sempre solúvel, certo ou não? Então eu vou dar uma licencinha aqui para você copiar. E agora a gente vai mostrar para vocês algumas reações na lousa e a gente vai fazer elas na prática, para vocês verem alguns dos precipitados apresentados em aula. Fala galera, voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde eu vou colocar aqui 4 reaçõezinhas e a gente vai fazer essas reações todas na prática. Antes a gente vai fazer a previsão teórica, a gente vai colocar aqui os sais formados, a gente vai ver se algum deles vai formar algum tipo de precipitado e a gente vai para a parte prática, vocês vão ver essas reações ocorrendo e a gente volta aqui para fazer o quê? Para colocar as cores dos precipitados formados e finalizar essa aula. Tudo bem? Então, vamos lá. A tabelinha está aqui para auxiliar a gente e aqui estão as nossas reações. Então, vamos lá. São reações de dupla troca, onde o cátion desta substância vai se unir ao ânion desta, né? O cátion de um sal se une ao ânion do outro sal e vice-versa. O cátion desse sal vai se unir ao ânion deste aqui. Então, como que a gente monta essas reações? Igualzinho a gente fazia com as reações de neutralização. Então, olha só, o NaCl não é Na e Cl menos? O AgNO3 não é Ag mais e NO3 menos? Ó, é só a gente cruzar as cargas aqui, ó. Então a gente vai ter o NaNO3 sendo formado, olha só, o NaNO3 mais o AgCl. Olha só que interessante. O nitrato, ó, nitrato é sempre solúvel. Família 1A sempre solúvel. Então isso aqui vai estar em solução aquosa, certo ou não? Agora olha só, AgCl. AgCl é um sólido. Opa, formei um precipitado. Vamos verificar qual é a cor desse AgCl, tudo bem? Na parte prática, a gente volta aqui só para colocar a corzinha dele. Maravilha? Mesma coisa aqui, ó, Ki, o K+, e o I-, que é o iodeto de potássio, o cloreto de sódio, nitrato de prata. Iodeto de potássio, e olha aqui, o nitrato de chumbo. Olha só, eu tenho aqui o Pb2+, e o NO3-. Vamos cruzar? Olha só o que vai dar.
KNO3, o K é da família 1, então o KNO3 certeza que é solúvel, mas olha só, PB2 com I menos, espera aí, não bateu. Então a gente vai ter que cruzar as carguinhas. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o PbI2, que é o iodeto de chumbo. Olha só, iodeto de chumbo vai ser insolúvel, vai ser sólido, certo? E a gente vai ver qual é a cor desse precipitado. Aqui só para a gente poder balancear, eu vou ter 2KNO3 e 2KI aqui, certo ou não? Agora essas aqui você já consegue fazer tranquilamente sozinho, ó, Na mais e Cl menos, K mais e I menos. Você percebeu que agora eu só inverti, né? Eu vou pegar agora o nitrato de chumbo e vou reagir com NaCl, aqui eu reagi com o iodeto de potássio, tudo bem? Então vamos lá, eu vou ter aqui ó, o Pb2+, NO3-, aqui eu tenho Ag+, NO3-. Cruzando as carguinhas, eu vou ter aqui ó, o NaNO3, que é aquoso, que o cátion é da família 1, mais o PbCl2, que vai ser sólido. E aqui a gente tem 2, e aqui a gente tem 2 também, certo? Tá balanceadinha a equação. Aqui a gente vai ter o KNO3, mais o AgI, que é o iodeto de prata, que também vai formar um sólido. Então eu tenho aqui, ó, a gente vai ver qual é a cor do AgCl, do iodeto de chumbo, cloreto de chumbo e iodeto de prata. Então a gente vai lá para o laboratório para terminar essa nossa aula. Tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Vamos lá, galera. Então agora a gente vai mostrar para vocês a formação do precipitado AgCl. A gente vai ver a corzinha dele. A gente vai ver também do iodeto de chumbo. A gente vai ver a cor também do cloreto de chumbo. E a gente vai ver finalmente também a cor do iodeto de prata. Para isso, a gente vai usar soluções de NaCl, vocês estão vendo aqui é um líquido incolor. A gente vai usar o iodeto de potássio, vocês estão vendo aqui também é um líquido incolor. A gente vai usar também o nitrato de chumbo, também é um líquido incolor. E a gente vai usar finalmente o nitrato de prata, que também é um líquido incolor. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então aqui dentro do meu frasco eu tenho o cloreto de sódio e eu vou adicionar algumas gotas de nitrato de prata. Olha, o nitrato de prata é um líquido incolor. Então vamos acompanhar agora aqui a reação ocorrendo. Olha só a reação ocorrendo. Vocês estão vendo aqui a formação de um precipitado. E olha só qual é a cor do precipitado formado, para a gente preencher lá a nossa tabelinha. Olha só que maravilha, o precipitado formado é um precipitado branco e é um precipitado de cloreto de prata, certo ou não? Maravilha? Vamos para a próxima reação? Na nossa próxima reação, a gente vai produzir aqui o precipitado de iodeto de chumbo. Aqui dentro, eu já tenho o iodeto de potássio. Então, quem que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar aqui o nitrato de chumbo. Olha só, o nitrato de chumbo é incolor. Então, vamos ver aqui a reação ocorrendo. Olha só que maravilha. E, opa, olha só que precipitado bonito, amarelo, sendo formado aqui. Então, a gente já sabe que o iodeto de chumbo tem uma coloração, o quê? Uma coloração amarela, maravilha. O próximo precipitado que a gente vai formar é o precipitado de cloreto de chumbo, olha só. Então eu tô aqui com o cloreto de sódio e quem que eu vou gotejar aqui, conforme a gente viu lá na aula teórica, a gente vai gotejar o nitrato de chumbo, que é um incolorzão. Olha só, então vamos agora aqui, ó, vamos ver qual é a cor do precipitado. Opa, a cor do precipitado branco. Então o cloreto de chumbo, um precipitado branco. E agora, para finalizar, o precipitado de iodeto de prata. Eu acho que você já deve estar imaginando que cor que é. Dá um pause aí e vê se você consegue adivinhar por tudo que a gente fez até agora. E a gente vai gotejar agora o nitrato de prata, que é incolor. Vamos lá? Agora a gente vai formar o iodeto de prata. Olha só. Opa, que maravilha! Olha só, ficou um sólido meio amarelado. Olha só, um sólido amarelado. Tudo bem?
Fala galera, voltamos agora aqui só pra gente completar as cores dos precipitados formados, tudo bem? Então vamos lá, você viu na parte prática, espero que você tenha conseguido enxergar, a imagem tenha ficado boa aí no seu computador, se não ficou, eu vou dizer aqui novamente. Então o cloreto de prata formou um precipitado branco. Então, olha lá, um precipitado branco. O iodeto de chumbo formou aquele precipitado amarelo bonito, aquele amarelo forte lá, tudo bem? Então formou um precipitado amarelo. O cloreto de chumbo formou um precipitado branco. E, para finalizar, o iodeto de prata formou um precipitado amarelado. Ele ficou um branco amarelado, tudo bem? Então ele não ficou um amarelo muito forte, ficou um amarelo bem fraquinho assim, mas a solução, acho que deu para perceber, ela não ficou branca como o cloreto de prata, certo ou não? Pessoal, então agora eu vou dar uma licencinha aqui para que você possa copiar tudo que tem aí na lousa e eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final, a aula de solubilidade dos sais, onde a gente, além de apresentar a tabela com a solubilidade, falar dos principais sais formados, os principais sais insolúveis ou pouco solúveis formados, a gente também foi para o laboratório para fazer as nossas primeiras reações de dupla troca. A gente fez a reação entre dois sais. Essa reação formou sempre outros dois sais, sendo que um deles foi sempre insolúvel. E a gente viu na prática as cores desses precipitados. Tudo isso para que você possa aí aprender química, como eu disse, de um jeito diferente, não apenas com aulas teóricas, mas também com alguma coisa prática aí nos nossos laboratórios improvisados. Tudo bem? Pessoal, se você chegou até aqui, por favor, eu peço que você clique aí no botão curtir se você achou essa aula interessante. Se você achou essa aula boa para você, ela pode ser boa para outras pessoas também, então, por favor, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, para as nossas aulas, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas na medida do possível, tudo bem? Então, você chegou até aqui, eu agradeço novamente a você e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!